Boa noite, professor. Boa noite. Então, parece uma dúvida meio boba, mas eu fiquei Nenhuma meio. dúvida é boba. Tá bom. Mas é porque eu fiquei meio confusa na hora de declarar as variáveis quando eu estou usando função. E, tipo assim, se eu declarar a minha variável na função, eu não preciso declarar ela na main? Essa dúvida sua é ótima, Júlia. É muito boa. Olha só, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Salvar como. Vou chamar aqui de área de trabalho, porque aí vou tentar explicar isso para você com outras palavras. Vamos lá. PDS1. E essa dúvida é muito recorrente. Dúvidas, vou chamar aqui funções. Ponto C. Está vendo minha tela, Júlia? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Então a sua dúvida é o seguinte. Deixa eu trocar para int aqui. A sua dúvida é o seguinte. Você tem aqui uma variável, tá? Eu vou usar nomes genéricos justamente para deixar a coisa mais genérica ainda. Então vou criar aqui uma variável A, inicializar ela com 0, tá? E aí eu vou chamar uma função, por exemplo, eu vou ter aqui um int resultado, que vai fazer alguma conta com a variável A, tá? Aí o resultado vai ser a conta maluca, chamar a função conta maluca, e eu passo aqui a variável A para essa função conta maluca. Olha só, e aí vamos só para deixar isso aqui mais monolítico, né? Então, printf barra n, resultado, igual a um inteiro, né? Então, é o resultado que eu vou imprimir aqui. Então, esse aqui é um main de um programa muito simples, tá? Eu posso, inclusive, colocar aqui, para ficar mais bonitinho ainda, um scanf, né? %d, cadê? I comercial A, tá? Para o usuário digitar o valor e passar para essa conta maluca. Então, isso aqui é um programa muito simples que existe uma variável que vai receber a entrada do usuário, ou essa entrada constante aqui, e eu vou enviar esse valor para uma função conta maluca. Note que isso aqui ele uma função também, tá? É um main, mas é um bloco, né, principal do meu programa, que de certa forma ele funciona independentemente do que existe na função conta maluca. Essa conta maluca, ela pode inclusive estar aqui, ó, no include módulo funções pedro.h, um módulo de funções que não está disponível aqui para mim. Eu já mandei para você, eu peguei ele aqui. Não interessa o que tem, como que essa função conta maluca ela está implementada, desde que o que interessa é que eu saiba qual que é o tipo de dado e quantos argumentos eu tenho que enviar para essa função, e por enquanto é um argumento só, e o que ela retorna? Ela retorna um inteiro? Retorna um inteiro. Eu estou colocando o resultado dessa função em um inteiro? Estou, então tranquilo, tá? Beleza. Agora, então, isso já vai dar uma pista para a sua pergunta. Poxa, então, se não me interessa saber o que está dentro da função conta maluca, ou como que ela tem implementada, então as variáveis que estão declaradas lá, isso também não diz respeito a esse programa daqui. Então eu não preciso me preocupar se lá no conta maluca tem inclusive uma variável de nome A, se é uma inteira, não preciso. Por quê? Porque isso que é o conceito fundamental, tá? Para gente, Júlia, para a gente entender isso, é esse conceito de, vou até colocar em letra maiúscula aqui, ó, tá? É o conceito de escopo. Tá? Escopo de variáveis, que é em que ponto do programa uma variável ela é viva, ela funciona. Então, qual que é o escopo da variável A? A variável A ela funciona a partir da sua declaração até o fim do bloco da função. Tá? Então, aqui, por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó, por exemplo. A recebe 1. Tá? Esse A recebe 1, ele não funciona. Por quê? Porque ele está fora do escopo da variável A, que é onde que eu marquei aqui, tá? A recebe 1, aqui, ó, fora, não vai funcionar também, porque o escopo da variável é esse daqui. Agora, se eu coloco o A recebe 1 em qualquer ponto do escopo, vai funcionar, e essa atribuição refere-se justamente a essa variável A que está aqui. Então, vamos lá, vamos deixar um pouquinho mais claro ainda
para tentar te ajudar. Beleza, não, eu não quero incluir esse módulo, essa função conta maluca, que eu chamei aqui no main, eu vou implementar ela, tá? É uma função que eu vou implementar ela aqui. Então, ela retorna um inteiro, o nome dela tem que ser o mesmo, né? Conta maluca, e aqui são os argumentos dela. Então, quais são os argumentos dela? Bem, é uma conta maluca que é feita com um único argumento, que é um int, tá? É um inteiro. Tá bom? E esse inteiro, aí de novo, mais uma pista para tentar te ajudar a você entender a sua pergunta. Eu preciso fazer uma correspondência de 1 para 1 do nome dessa variável para cá? Não, não preciso. Por quê? Vamos lembrar do escopo. Qual que é o escopo da variável A? É esse daqui, ó. Esse é o escopo da variável A. Fora desse escopo, fora qualquer ponto desse código, variável A não existe. Não existe. Então, se eu escrever aqui int A, por exemplo, quem que é esse int A? Esse int A é um outro A, que está fora do escopo da variável A que eu declarei aqui do main. Então, eu posso ter duas variáveis com o mesmo nome, desde que elas não estejam, que não tenha interseção entre os escopos dela. E qual que é o escopo dessa variável A, desse argumento aqui? É a função conta maluca. Tá? Aí é que eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, posso declarar que um int x recebe, sei lá, poll a,3, né, 2, vezes qualquer coisa maluca aqui, tá? E eu retorno x. E se eu estou usando poll, eu tenho que declarar aqui, né, incluir a math.h, tá bom? Então, beleza. Fiz uma conta boba aqui, né, que não tem nada de maluca, com a variável a, e retornei o x. Quando essa função terminou, tá? Essa função, a variável a, ela até existe, tá? Ela tá, vai existir. Vou fazer um esqueminha aqui com o mouse, perdoem a letra, né? Então, essa variável a aqui, tá? Que eu vou circular de azul, ela existe na memória. Então, ela está lá na memória, no endereço F1, tem uma variável a que acessa esse endereço, tá? Vamos até inverter aqui, ó. Ela acessa esse endereço, o F1, e dentro de F1 tem um valor lá, 0, tá bom? Chamei o scanf, mantive o 0, aí tem o conta maluca. No conta maluca é uma outra variável a, que ela está na memória também, vamos colocar aqui um endereço mais para baixo, né? No F8, por exemplo, tem outra variável a, que acessa aqui esse endereço F8, e aí tem um outro valor, que vai ser na verdade, vai ser o 0, né? Que copiou para cá, era 0, esse valor do A, ele é copiado para essa variável A aqui desta função, né? E aí, beleza, aí eu copiei. Aqui, nesse endereço, tem o 0. Até que, né, mas bem que o A não vai ser alterado, é o X, né? Aí surge uma outra variável, que é o X, que vai acessar, por exemplo, é tudo aleatório, mas, por exemplo, o endereço F9, faço essa conta maluca daqui, e aí tem um resultado qualquer, tá? Vamos colocar aqui, sei lá, 4.319, tá? Qualquer coisa aqui, ponto 01, tá? Então, é o valor dessa conta, obviamente não está certo. Aí, retornei o x. O x vai embora. Essa função, então, ela deixa de existir. Ela é convertida. Então, esse conta maluca daqui, ele vai ser convertido, ele some, né? Então, isso aqui vai ser convertido, transformado em um valor, o valor de retorno dela, que é esse daqui, que vai ser armazenado aonde? Nessa variável resultado, que estava lá também, uma variável do main, tinha lá, por exemplo, no F2, tinha lá a variável, não vou escrever tudo aqui, não, senão a aula acaba e eu não consigo escrever, tá? Resultado, acessava o F2, e aí isso daqui foi transformado, né? Foi enviado para um endereço de memória que a variável resultado acessa, tá? Beleza? Então, isso aí é o escopo, tá? Só lembrando que depois que essa função termina, aqueles endereços de memória em vermelho que tinha aqui para o X e para o A, eles deixam de existir, tá? E essa variável A, só para deixar mais claro ainda, eu espero, e se você tiver dúvida, você me fala, tá bom? Então, para deixar mais claro, aqui pode ser, eu posso trocar, tá? Isso aqui pode ser o X, eu não preciso colocar o mesmo nome,
tá bom? São coisas independentes. A função conta maluca, ela funciona independente aqui do main, tá? Então, vou dar um nome para x. Aqui, por exemplo, posso chamar de a, tá? E retorno a, tá bom? Aí, de novo, por que eu posso criar uma variável com o mesmo nome? Olha, porque o escopo dessa variável a é esse e o escopo dessa variável a é esse. Tem interseção? Não tem, então tá tranquilo. Então, as variáveis podem coexistir. Eu posso ter duas variáveis a, tá? Porque em nenhuma hora uma vai existir junto com a outra, tá bom? Não tem um escopo ali junto, uma com a outra, tá bom? E sempre lembrando, né? A função aqui, ela é monolítica, ela funciona de forma independente do main. Eu estou criando uma função, conta maluca, recebe um inteiro, retorna um inteiro, tá? Pode ter variável x, pode ter variável a, não precisa ter variável a também, pode ter só a variável resultado, igual a gente tinha antes. O nome dessas variáveis, o nome é independente, tá? Então, só cuidado com isso. O escopo, tá? E sempre tenha em mente que funções, quando você cria elas, e isso que é bacana de programar orientado a funções, é que essa função ela funciona independentemente de quem vai usar ela. É uma função que faz conta maluca, igual o cara que criou a função para o seno, para o Paul. A função está lá, ela existe. Quem quiser usar, usa e não interessa para a função quem que vai usar ela. Beleza. Vamos lá, Júlia. Você acha que ajudou? Tá mais claro? Ajudou. Muito obrigada. Sem mais dúvidas? Pode perguntar, tá? Não tem estresse, não. Não, deu para entender. Muito obrigada. Deu? Nada. Beleza. Vamos lá. Cleifson, pode perguntar. Opa, professor. Opa. Tá me ouvindo direitinho? Muito bem. Então, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que se você conseguir responder ela, eu teria que, de repente, ou colar aí no chat o código ou, de repente, compartilhar a tela. Qual você prefere? É um código muito grande? Não? Vamos tentar pelo chat? Se não der pelo chat, aí você compartilha a sua tela, tá? Sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar aqui. Enquanto você compartilha, é só acompanhar essa mensagem, senão a gente perde elas. Professor, deixa eu ver aqui, ó. Pode copiar aí, sem problema nenhum. Professor, nas aulas do módulo foi indicado para criar o arquivo.h.c com o mesmo nome. Entretanto, o que acontece precisa mudar no programa se usar os nomes diferentes para os arquivos. Marielle, essa sugestão, tá, de criar os .cs e .hs com o mesmo nome é justamente para manter a sua biblioteca, o seu módulo coerente, tá? Então, já volto para você, tá, Cleifson? Só para a resposta eu terminar essa resposta aqui. Então, se eu quiser criar aqui um módulo, qual que foi? Módulo maluco. Vamos colocar o estatísticas aqui, né? Então, salvar aqui, ó, o status, chamar aqui, ó, status.c, e vou criar um outro aqui que é o status.h. Status.h, tá? Esse status.h, ele vai incluir, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui só as função, vou usar a mesma função, a função maluca. Ele tem só o protótipo das funções. E para que ele serve? Ele serve para quando alguém for usar ele, aqui, por exemplo, ó, include stats.h. Esse stats.h, ele é suficiente para que o compilador verifique se esse código ele está correto ou não. Se ele está correto sintaticamente ou não. Por quê? Eu preciso saber o que essa função maluca faz? Não preciso saber. Tá? O que o compilador precisa saber? Precisa saber que quando eu estou usando a conta maluca, que está aqui no status.h, eu estou passando os argumentos corretos, né? Aqui no caso um inteiro só, e se retorna um inteiro. E se o nome está correto, óbvio, né? Então é para isso que o ponto H serve, só para o momento de compilação. Então tem que estar aqui, eu incluo direitinho, o ponto H, tá? Tudo certo. Agora, o que é o ponto C? O ponto C, ele, sim, idealmente você vai colocar os mesmos nomes, não precisa. Tá? Não precisa. O que interessa aqui? Aí você aqui, né? Você vai implementar a sua função. Vamos lá, vamos colocar a implementação aqui. Tá? Colocou a implementação, precisa de
do poll. Então, aqui neste caso, se você quiser compilar isso daqui, você vai ter que incluir o math.h, tá? Tem mais alguma coisa que precisa para eu compilar essa função? Não, aparentemente não, né? Não uso printf, scanf, só uso o poll aqui. Então, com isso daqui, que pode chamar status.c, status2.c, meu status.c, eu consigo compilar um programa objeto, aquele arquivo .o, tá? E dou um nome que eu quiser. Stats do Pedro, função maluca.o. Aí, o que vai mudar naquelas instruções que eu falei para você? Aqui, tranquilo. Então, lá no GCC, vamos lá. CD, desktop, CD, PDS1. Lá no primeiro GCC, né, quando você compila a sua biblioteca, você vai colocar lá GCC, né, como é que chama? Stats.c, GCC, na verdade, -c, stats.c, não é isso? GCC, -c, é o A. Deve estar faltando coisa aqui, ó. Cadê A? Que eu troquei aqui, né? É o A aqui. Beleza. GCC, -c, status.c. O que ele vai fazer aqui, ó? Dir, ele gerou aqui o status.o, tá bom? Que é o ponto .o que eu vou ter que linkar quando eu for compilar esse cara daqui. Tá? Então, quando eu compilar, vamos fazer isso daqui rapidinho, tá? Status.h, beleza? Eu acho que isso aqui vai compilar. Vamos tirar esse scanf aqui, não precisa. Então, vamos lá. GCC é o dúvidas funções.c, tá? E aí eu preciso de quem? Do status.o. Aí, ó, compilou, tá? A.exe, resultado é 0, porque não deve ter feito nada. Resultado, conta maluca, porque poll A não era para dar 0, não. Ah, não, era, né? Porque o A é 0, né? Então vai ficar 0 vezes 0. Então, esquece, ignora. Vamos colocar o A1 aqui, que aqui funciona. Agora, qual que é o ponto? E o ponto é, você pode, esse ponto C, ele é um arquivo para ser compilado. Você pode gerar ele com outro nome. Ele gerou com status.o. Se você quiser gerar com outro nome, ó, gcc, -c, status.o, -o, meu stats.o. Vamos ver se ele cria para nós. ID. Deixa eu ver se tem o meu stats. Para mim, esse tá gigante, né? Ué, por que tá pequenininho aqui? PDS1. Ele tá ali. Ah, tá aqui, ó. Beleza, obrigado. Meu status.o. Então, ele gerou o meu status.o. Agora, quando eu for compilar o outro programa, né, o dúvidas funções, eu posso incluir o meu status.o. Tá? Então, compilou, rodou e agora deu o certinho, né? Ignorou lá o int, não tem parte flutuante, que lá foi bobagem, né? Então, funcionou, tá? Qual que é a ideia, de novo? Qual que é a ideia dos nomes iguais? Ajuda a organizar o seu módulo. Você tem um arquivo com implementação, um arquivo .h. Idealmente, coloca isso no mesmo nome, tranquilo, mais fácil você organizar. Se você começar a trocar esses nomes aqui, você vai ter que trocar lá a compilação, né? E vai gerar mais confusão. E uma coisa de programação que vocês vão aprender ao longo da carreira de vocês é sejam organizados. Quanto mais organizados, mais fácil é de gerenciar o código. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí, tá, Marielle? Se não, você me avisa. Deixa eu voltar para o Cleifson. Ah, você colocou no chat aqui, né? Vai ser horrível isso aqui, porque eu vou copiar e colar para cá. Vamos criar será que aqui vai dar? Deixa eu ver. É isso aqui, né? Então, vamos lá. Eu, como tem toque, eu não consigo não identar o meu código. Então, é isso daqui. Soma um par. Cleifson, você pode falar, então, qual que é essa dúvida? Sim, eu posso. Se você, o que eu estava tentando fazer, né? Isso em relação dos deveres lá da prática 3, né? Certo. Eu tenho que conseguir fazer os valores trocarem sem usar o if. Ah, correto? legal. Eu também tenho um condicional ternário, mas eu decidi não usar ele também, apesar de poder usar. Aí eu tentei encontrar uma outra forma de conseguir fazer isso. Entendi. E aí, basicamente, o que eu estava testando é o seguinte: se você olhar no intmain, aí eu recebo o valor, peço o usuário para digitar, recebo esse valor no meu variável número, correto? E chamo ela eu chamo ela para a função, né? Para receber ela de volta nela mesma, né? No final, para o resultado. Na minha função, o que eu estou fazendo?
Inicialmente, eu só tinha o meu inteiro C, que recebe o meu valor e retorna ele mesmo, que seria o caso onde é ímpar. Aí eu só precisaria fazer algo para acontecer caso seja par, que é essa linha minha que está como comentário, né? Que é a linha que tá da linha número 20. Sim. E aí o que eu estava pensando era o seguinte, que aí eu fui testando de pouco a pouco. Eu criei uma variável B de valor 0. Eu falei que o meu B, ele é igual a essa lógica aí, que é o resto do meu número dividido por 2 se for igual a 0, né? E aí o que eu esperava? Né? Aí eu só fiz a primeira parte, na verdade, que é o número dividido, o resto da divisão do número por 2. É para ignorar isso aqui, o resto. Isso, por enquanto. Tá. E aí o que eu esperava era o seguinte, se o meu número fosse par, no caso, seria verdadeiro. Então, o meu B ia retornar... 1. O B é 1. Isso. Inclusive, eu tinha trocado o return C ali para retornar B, para eu ter o feedback lá no final, se ia retornar 1 ou 0, sabe? Entendi. Eu acho que... Pode continuar, desculpa. Pode continuar. Aí, depois que eu fiz esse teste, então, sim, o meu estava me retornando 1 ou 0, dependendo ali se eu colocasse o número par ou ímpar, correto? Então, até então estava funcionando. Então, o que eu fiz, as mudanças que eu fiz, o B, eu coloquei ele como valor 1, correto? O B como valor 1? Isso, lá em cima, onde está 0. Então, peraí, deixa eu só entender um pouquinho essa função aqui. Aí você continua, tá? Porque eu estou um pouco confuso. Então, vamos lá. Não, desculpa. Não, tranquilo. O number é um número que você quer somar se for par. Beleza? Somamos se for par. Só isso. Aí o C é um number. Tem um B aqui que você inicializou com 0 e depois você vai verificar se o number é par. Se ele for par, isso aqui é 1. Então, para você somar se é par, é fazer isso aqui, né? C mais B. É isso aqui que você tinha colocado, não era? Ou não? Não. Porque inicialmente eu queria só... Isso aqui resolve ou não? O que você acha? Resolveria. Resolve. Só para o pessoal acompanhar, né? Então, então, o C é um número. Se o B for ímpar, se o number for ímpar, o B vai ser 0. Se o number for par, o B vai ser 1. E aí eu somo, né? Eu vou retornar esse número somado de B, de 1, né? Quando o B for par, e aí resolve o problema. Agora vamos voltar para o seu problema. Vamos lá. Isso. Que eu quero, a minha pergunta, na verdade, você vai ver, eu vou chegar. Eu só tinha colocado BI para me saber se o B estava me retornando 1 ou 0. Porque se eu colocar ali o return B, na minha função main, eu vou ter o valor lá, entendeu? Era só isso que eu tinha feito. Aí, eu coloquei, qual era a minha lógica? Se eu coloco que o valor de B é 1, B é verdadeiro. Certo. Se aqui, B é verdadeiro, isso aí. Se B é verdadeiro, eu faço que B está recebendo essa condicional, e ela for verdadeira, o meu B, ele continua como verdadeiro. Olha, na verdade é o seguinte, aí vamos com calma, tá? Se você colocou B igual a 1 aqui, recebendo 1, e depois executou essa operação, isso aqui já não importa mais. Do jeito que está aqui, porque você não está atualizando o valor de B com o valor, né? Não é uma atualização do tipo assim, ó. Isso aqui é uma atualização, ó. B end essa coisa, tá? Aí você está falando, você vai fazer uma operação lógica para ver. Esse número aqui, ele é par? Ele é. Então vai retornar 1. 1 end 1, o B volta para 1. Se esse número for ímpar, isso aqui vai dar 0. Aí 0 end 1, aí isso aqui dá 0, o B passa para 0. Tá? Então, porque você está atualizando. Então, depende do valor de B. Tá? Na verdade, como é end, só vai depender desse valor. Tá? Se fosse um OR, aí sim. Aí, se fosse um OR, aí depende desse valor daqui também. Tá? Aqui, né? Aí com 1, qual que é a chance de dar 0 aqui? Nenhuma. Porque isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, independente do que isso aqui vai dar verdadeiro. Tá? Então, assim, do jeito que estava aqui, não interessa. Pode colocar o que você quiser aqui, né? Não isso, né? Porque isso não é nada. Mas qualquer coisa que você colocar aqui, o valor de B vai ser substituído pelo resultado dessa conta. Correto. Tá bom? Tudo bem, entendi. A minha pergunta é o seguinte, porque a minha lógica, e aí eu testei, e funcionou, e eu não estou entendendo exatamente o que está funcionando, porque esse código está funcionando. Ele está me retornando o valor que eu quero.
é o seguinte, sério, é que a lógica é o seguinte, que aí eu vou te falar, que aí você vai entender. Se B é 1, é verdadeiro. Certo. Para B ser verdadeiro, se o meu número é par, aquela primeira lógica minha ali é verdadeira. Qual linha? Linha 20? Isso, a primeira lógica ali. O resto da divisão por 2 é verdadeiro. Sim. Logo, para que o B seja verdadeiro, a minha segunda parte do código, que está depois do E, que agora a gente está ignorando, pode tirar. Isso aqui. Isso, pode tirar ela do comentário. Pode tirar do comentário. Você está falando que isso aqui está dando certo agora. Isso, porque o que na minha cabeça está funcionando, na minha cabeça o que estava acontecendo é o seguinte: B sendo 1, ele é verdadeiro. Se o resto do número dividido por 2 é verdadeiro, então, para que a função B seja verdadeira, a segunda parte do código tem que ser verdadeira também. Logo, o meu C iria ganhar mais 1. E aí o terceiro está funcionando. Só que aí, o que eu voltei fazendo? Eu voltei fazendo Tiano e eu percebi que eu não preciso do B, na verdade. Eu queria saber por que eu não preciso do B e por que esse código está funcionando. Então, vamos lá, vamos por partes, que foi muito rápido. Então, para todo mundo entender. Aí você falou que esse código aqui está funcionando, né? Sim. Então, aqui tem um end, e essa operação daqui, que é uma operação de atribuição, ela vai atribuir um valor. Vamos começar com isso aqui, ó. Ela é uma operação de atribuição. Isso aqui não é uma comparação, hein? É uma atribuição. Quando que essa atribuição ela dá 0, ela dá falso, você sabe? Você chegou a verificar isso? Isso aqui você está fazendo uma operação lógica. Então, isso aqui vai ser convertido em verdadeiro ou falso. Correto. Quando que essa operação de atribuição dá falso? Você sabe me dizer? Na minha cabeça, o único momento que vai dar falso é quando o meu número, o número que eu mandei, ele é ímpar. Ele é o que? Não. Isso aí, não. Vamos lembrar. Na linguagem C, vamos colocar aqui, ó. Na linguagem C, o que é verdadeiro? É 1. Qualquer coisa diferente de 0. Sério? Tá? Nossa, é isso. E o que é falso? Aí é o 0. Só o 0. Vou colocar aqui, 0. É a única coisa falsa que existe. Então, isso aqui, para dar 0, o number tem que ser -1. Se você enviar -1 para cá, aí você vai incrementar ele, isso aqui vai dar 0, você vai atribuir 0 para o C, aí isso aqui dá falso. Se isso aqui dando falso, o seu B, né, essa condição aqui não interessa mais. Isso aqui o B vai dar falso, o B vai ficar com 0. Tá? Agora, o que está acontecendo aqui? Você está falando que isso aqui está dando certo. Bem, estou achando esquisito. Também tô. Né, tô achando esquisito, porque isso daqui, ó, é um incremento no number e você está atribuindo ele no C. E você está retornando C. Isso. Né? Está retornando ele no C. Se você... Vamos supor que eu passe um número ímpar aqui para ele. Tá? 1, por exemplo. O C vai valer number, tá? Aí não interessa mais aqui, porque o C vai ser substituído por essa atribuição aqui. O seu number vai ser incrementado de 1 para 2. Então, ele vai ser incrementado. O seu C vai valer 2. Isso aqui vai ser verdadeiro. O seu B não interessa mais, tá? Você está retornando C. Então, você vai retornar 2. Então, eu imagino que isso aqui não daria certo. Vamos ver. Tô achando esquisito isso aqui. Dá certo. Vamos lá. Número é igual a 0. Digita um número. Aí você vai colocar um número. Soma um par. Aí você vai enviar um número. E vai imprimir o número depois. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Vamos compilar. Que é bom que a gente resolve esse mistério, né? Se isso aqui funcionar. Porque isso aqui é uma conta bem maluca que você fez. Eu devia ter pedido auxílio para você na hora de criar uma função conta maluca, tá? Porque essa lógica tá bem doida. Vamos lá. Bem aleatória. Vamos ver aqui. GCC, dúvidas funções, .c, a.exe. Aí ele digite um número. Vamos digitar o número 1. 1. Não somou. Vamos ver. Digita 2 agora. Vamos digitar o 2. Somou. Vamos fazer agora mais um aqui, ó. -1. Não somou. Vamos digitar o 0. Somou, porque é par. Que maluquice, hein? Vamos lá. Pois é, professor. Eu também tô achando doidão. Tô achando doidão. 18 par,
Vamos fazer mais uma aqui, ó. 19, não somou. Vamos decifrar isso aqui agora. Não, o pior de tudo, sabe o que é? Que eu descobri isso porque eu não preciso do B. Eu posso apagar. Se você tirar o B, se você tirar o B daí, tanto a linha onde eu crio ele, quanto onde o B. Descobri por quê. Descobriu? Descobri. Isso aqui é um problema de otimização do compilador C. Que por causa dessa otimização, ele funciona. Olha que maluquice, cara. Ainda bem que eu lembrei disso. Olha só, deixa eu explicar então para você por que esse negócio funciona. Isso aqui é uma expressão lógica, tá? Envolvendo esse operador AND. O que é o operador AND? Ele vai verificar se isso aqui é falso. Então, se isso aqui for falso, o seu B dá falso, 0. Se isso aqui for verdadeiro, dá 1. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui for falso, né? O B vai ser falso. Tá? Esse é o operador AND que você vai executar sobre essas duas expressões lógicas. Agora, qual que é a sacanagem do operador AND? Ele primeiro avalia a primeira expressão lógica. Ele vai avaliar isso aqui. Se essa expressão for falsa, olha que maluquice, hein? Se essa expressão for falsa, faz sentido eu avaliar o resto da minha expressão lógica? Não. Falso, AND alguma coisa, tem chance de dar verdadeiro? Não. Não. Então, o que acontece? Ele não executa isso daqui. E por não executar isso daqui, ele não realiza essa operação. Entendeu? Então, essa condição é quando o número é ímpar, ele vai verificar isso daqui dá falso, acabou. Ele não executa isso aqui e retorna o C. Entendeu? Saquei. Doideira, né? E só funciona porque o compilador C é esperto e fala, não, isso aqui é um AND, então eu não vou gastar processamento à toa. Para que eu calcular essa expressão aqui sabendo que eu quero calcular um resultado de uma expressão lógica envolvendo AND e que a primeira expressão dá falso? Não precisa. É a mesma coisa se a gente estivesse fazendo um OR. Se a gente faz um OR, isso aqui dá verdadeiro, ele não precisa calcular o resto mais. Porque verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Verdadeiro. Sim. Beleza? Saquei. Então é isso aí. Pronto. Dúvida resolvida. Tá bom? Tá certo? Valeu, obrigado. Nada. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal com a mão levantada. Deixa eu vir para cá. Gabriel, pode falar. Achei que estava na sua frente, tá, Pedro? Depois é você. Então, pessoal, acabei de levantar a mão, assim. Como é que é? Você acabou de levantar, então? Porque tinham dois com a mão Com a mão levantada tem uns 30 minutos, pessoal. Então é você mesmo, Pedro. Vai lá. Tranquilo. Aqui, na verdade, minha dúvida é um negócio bem simples. Assim, sabe... Eu gosto de escrever os códigos, printf, essas coisas assim, sempre usando os caracteres do TF8. Tipo, nas coisas na língua brasileira mesmo, colocando acentuação, essas coisas assim. Quando chegar a hora da prova, isso daí vai me dar problema, então, para alguma outra atividade? Eu acho que para eu poder estar compilando isso daí, eu tenho que estar, pelo menos no meu computador, eu não sei como é que funciona, no geral, tem que estar digitando aquele código lá no CMD, né? Aí, eu queria saber. Tá, então vamos lá. Você gosta de usar os caracteres do TF8? Isso, da língua brasileira. Tá bom. E você gosta de criar variável assim? Não, né? Então você não vem, você não cria uma... Não, isso nem pode. Então tá resolvido. Então se você, no código, nas variáveis, nas nomes das funções, não usar o TF8, já é um grande começo. Aí, mas você gosta de usar, por exemplo, nos printfs. Isso você usa. Tipo aqui, ó, digite um número. Aí coloquei o acento aqui. Isso aí não vai dar problema, tá? Não vai dar problema. E, assim, a prova ainda não está feita. Eu tento fazer prova que não depende muito de impressão, tá? Mas quando depende, o que vai acontecer? Eu vou avisar como deve ser impresso. É bem explícito na prova. Fala assim, olha, agora a sua função deve imprimir o seguinte texto, 2 pontos, abre aspas, e eu coloco o texto lá, ipsis literis, para você Ctrl+C, Ctrl+V na sua prova. Tá bom? Então, toda a impressão que você tiver que fazer vai estar muito claro como que você vai ter que fazê-la. Tá? Então, você não tem que se preocupar. Se você pode continuar, né, e na prova, inclusive, tá? Você pode
usar os caracteres do TF8 sem problema nenhum. Agora, fique atento. Se tiver alguma função, alguma questão que pede para você imprimir alguma coisa, escreva uma função blá para imprimir na tela isso. Né? Ou então escreva uma função para executar o seguinte processo. Primeiro, a sua função imprime tal coisa. Quando isso estiver explícito para você, aí você faz de acordo com a prova, porque a verificação automática vai olhar aquele texto. Tá claro? Tá sim, muito obrigado. E nada. E só uma dica, tá? Esses caracteres, eles são muito problemáticos. Muito problemáticos. Por exemplo, para banco de dados, tá? Um tanto de coisa. Então, normalmente, isso mais para frente no curso, quando vocês forem fazer processamento de arquivo textual que tem esses caracteres especiais, a primeira coisa que a gente faz é eliminar eles. É converter esse U com acento para um U sem acento. Tá? Isso aí tem funções prontas que fazem isso para a gente. Porque aí você normaliza tudo e não corre o risco de ter uma codificação esquisita em alguma parte do processo que vai bagunçar o seu código. Tá? E principalmente você vai, né, uma palavra número com acento, ela vai ser equivalente a uma palavra número sem acento. Tá bom? Então, só toma cuidado com esses UTF-8. Tá ok? Certo. Mas e nome de arquivo não usa jamais, tá? Então, dúvidas, funções, tá vendo? Ó, eu não tenho cedilha, não tenho acento. Isso aí não usa. Aí aí sim dá muito problema. Tá bom? Ok, tranquilo. Mas aí, então, o senhor falou, eu fiquei curioso. Esse negócio aí do processamento de texto, acho que não sei se enquadra em mineração de texto. A gente vai estar mexendo mais pra frente desse curso, tipo, da Não, matéria de PDS, ou não. é. De jeito nenhum. Não, PDS não. Ah, tá. No máximo, vocês vão ver isso quem for fazer ICD, Introdução à Ciência dos Dados, ou mais para frente ainda processamento de linguagem natural, talvez na disciplina de IBD, tá? Não, assim, fiquem muito tranquilos com isso, tá? E, de novo, vocês vão ver que já é um texto pronto para lidar. Texto pronto, assim, uma sequência de operações prontas para lidar com o texto. Então, que é normalizar, passar tudo para minúsculo. Então, tem alguns pré-processamentos que normalmente a gente faz para normalizar tudo e poder tornar as palavras comparáveis, sabe? Justamente porque, né, para você não deixar palavras que são semanticamente iguais diferentes. Bom? Certo, obrigado. Nada. Então vamos lá. Agora eu lembro da ordem. Gabriel, pode falar. Bom, então, professor, você pode voltar ali no código do Cleibson, fazer favor? Com certeza. Ó, primeiro é tipo assim, eu nunca tinha visto ninguém declarar uma variável igual declararam essa B aí, Essa certo? B, né? Isso. Isso. Eu tenho duas dúvidas sobre ela. É A assustador primeira... esse código do Cleifson mesmo, tá, gente? Então, Não, tipo, eu fique entendi a precavido. lógica por trás e tudo mais. Só que, tipo Aham, assim, eu realmente nunca tinha visto esse tipo de sintaxe. Aí eu tenho aham. duas dúvidas. A primeira é, esse B aí é o equivalente em C de um booleano? Esse B, É, olha, em C não existe o bool, tá? eu Isso vocês vão sei. ver em C++. Foi o que eu imaginei. Mas em C++ vocês vão ter. Eu não sei se é bool ou boolean. Faz séculos que eu não mexo com C++, mas existe o tipo de dados, eu acho que é bool, tá? Então tem o booleano que recebe true ou false. Em C não tem isso. É zero, falso, qualquer outra coisa, verdadeiro. Tá bom? Mas na verdade, aqui, Gabriel, o que interessa é esse cara daqui, ó. Tá? Esse cara aqui é um operador lógico. Igual tem um operador aritmético, mais, que soma Eu tô coisas. ligado. Então, né? Você tem um operador lógico que vai retornar verdadeiro ou falso. E o que é verdadeiro ou falso para o C? É zero, falso, e aí, por simplicidade, esse operador retorna 1 quando é verdadeiro. Tá bom? Entendi. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Isso aqui é muito útil. Você fazer atribuições de variáveis dessa forma daqui. Tá? Por quê? E quando que isso aqui é útil? Acho que talvez no Allegro, em alguns casos, assim, vocês vão ter umas condições muito malucas, do tipo assim, você abre um if, aí tem uma condição, end, outra condição, end, outra condição, e aí esse negócio vai embora, sabe? Vamos colocar até aqui, ó, pronto. Isso aqui vai embora, ó. Você tem uns ifs malucos, assim. Então, um tanto de condição dentro do if.
isso é impraticável de gerenciar. Não dá para gerenciar isso aqui. E tem lógicas, né, aqui que são, às vezes, conectadas. Eu quero testar se a pessoa é maior de idade, quero testar se ela já fez tal coisa, quero testar. Então, tem um tanto de subcondições aqui que o cara acaba juntando tudo isso num if só. Aí, uma prática boa é você fazer esse tipo de operação. Você vem aqui, abre um comentário, condição 1. Aí você vai lá e fala assim, ó, conde, né, int conde 1, recebe, aí aqui você coloca o que você quiser, tá? Outra condição, a outra condição, as várias expressões lógicas que você quiser, dentro de um limite, tá? Aí depois você faz uma outra, ó, conde 2, recebe, aí é verificar se o cara já fez alguma coisa, aí você vai lá, coloca as condições que você quiser, e aí vai embora. Tá? Quantas você quiser. E seu if agora fica muito mais tranquilo. Ó. Se conde 1, né? Aí pode ser um ou, inclusive. Conde 2, né? End, conde 3, tá? Cuidado com os parênteses aqui também, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Pronto, seu if que era gigantesco, cheio de expressão lógica, ele tornou-se um if mais fácil de ser mantido, mais fácil de entender. Beleza? Entendi. E agora minha outra dúvida. Sim, vai lá. Qual que é o sentido de eu comparar um C igual a mais number? Tipo assim, como é que isso vai ser falso? Em que situação? Não, pois é, isso aqui só vai ser falso quando o number for -1, tá? Agora, faz sentido você colocar isso aqui ser uma expressão lógica? Olha, eu nunca usei, tá? Só vai fazer sentido, tá, Gabriel? Só vai fazer sentido, e principalmente por causa desse end aqui, ó. Esse end, ele atrapalha. Na verdade, qualquer coisa que vai atrapalhar, tá? Porque é aquilo que aconteceu, é inesperado. A otimização do C preveniu que essa expressão seja executada. É uma expressão de atribuição. Então, aqui você está realmente aumentando o valor do número. Aqui é uma lógica muito, muito complicada, que vai gerar ruído, porque isso aqui só vai ser executado quando essa primeira dá verdadeira, tá? Isso aqui dá falso, sim, quando o number for -1. Então, se eu faço, vamos colocar uma coisa bem mais simples, né? If... Mas por quê? Tipo assim, eu não entendi por que for, tipo... também não acho, eu concordo com você, tá? É um processo de compilação esquisito. Vamos ver isso aqui, ó. If B, ou o contrário, né? Tanto faz, na verdade, aqui, tá bom? If B mais number, aí print, vamos colocar um igual, né? Verdadeiro. Então, alguma coisa assim. Isso aqui não, a gente está falando de atribuição mesmo, né? Então, isso daqui é uma operação de atribuição que, depois de ser processada, várias coisas vão acontecer aqui. Tem duas operações de atribuição, na verdade. A primeira é em cima do number, e se o number for -1, o que vai acontecer com o number? Ele vai passar para 0. Primeira coisa que acontece, porque o mais está aqui na frente, né? Primeira coisa que acontece, o number ele passa de -1 para 0. Aí, qual que é a segunda operação que vai ser feita? O B vai receber esse 0. É uma atribuição. E eu já tive essa dúvida. Eu consigo te responder porque eu não soube responder, quem me perguntou. Eu fui lá, rodei e funcionou. Essa operação de atribuição, quando a atribuição é feita em cima do 0, então quando essa coisa aqui é um 0, aí o B vai ser atualizado com 0, então essa operação de atribuição é logicamente falsa para a linguagem C, tá? Fez sentido agora que eu entendi. Mas é a definição dela. É uma atribuição. Uma atribuição, para mim, podia ser sempre positiva. Deu certo a atribuição. Atribuir, beleza. Poderia ser sempre positivo. Poderia ser sempre true. Tá? Mas quando a atribuição envolve o 0, então é por isso que essa daqui, ó, essa expressão aqui tem que tomar muito cuidado com ela. Isso aqui é uma atribuição, mas funciona. Tanto o igual à atribuição a 0, quanto, né, o igual é igual. Vai dar na mesma aqui nesse caso. Tá? Mas é o único caso que funciona. Oi? É um bagulho interessante, então. Eu posso basicamente usar um operador lógico, certo? Em qualquer lugar, basicamente. Tipo assim, uma variável. Posso usar um operador lógico. Esse operador lógico ele vai me devolver um ou 0, ou qualquer coisa. Isso. Sempre 1 ou 0.
Tá. Os operadores lógicos, sempre 1 ou 0, tá? E eu posso usar isso basicamente, armazenar onde eu quiser, usar do jeito que eu quiser. Exatamente, Pô, que pode. doideira, professor. É uma doideira mesmo. Mas é uma doideira que é doida por uns lados, mas ajuda demais em outros casos, tá? Ajuda demais. Por exemplo, nesse caso dele, né, é legal, porque você tem um operador lógico que está testando aqui, ó. Ele está retornando. O número ele é par, 0 ou 1. Então, quando ele é par, se você somar B aqui, né? Quando ele for par, ele vai somar 1. Quando ele for ímpar, ele soma 0. Olha que bacana. Né? Então, é um recurso legal da linguagem também, que a gente pode aproveitar. Beleza? Pera, então se eu colocar entre parênteses e fizer essa comparação aí, ele vai me retornar verdadeiro ou falso também. Ou não, olha só. O que o B está fazendo? Ele está verificando se esse number, que é esse, vamos até ignorar, É divisível por 2, tem resto é zero. divisível por 2. Entendi, mas isso Então, ou aí, seja, ele tá é um- pegando exatamente o valor de verdade dessa proposição. ele está pegando o valor de verdade, Entendi. exatamente, verdadeiro ou falso. Quando dá verdadeiro, B recebe 1. Então, estou somando, retornando C mais 1. Na verdade, não é o C, não. Né? É o C. O C não precisava, né? Aqui, vamos até tirar esse C aqui para ficar menos confuso esse código. Pronto. Então, aqui é um number. Pronto. Então, o number é meu parâmetro. É um número par. Ah, é um número par? Essa expressão dá verdadeiro. Ah, dá verdadeiro? Então, o B vale 1. Então, quando o number é par, ele retorna number mais 1. Essa expressão dá falso. Ah, dá falso? Ele é ímpar? Então, essa expressão aqui dá 0, falso. B vale 0. Quando ele é ímpar, eu retorno o número original mais 0. Entendeu? Entendi. Aí, Show de bola. Pode mais falar. pra frente aí, sobrar tempo no final da aula, tem outra dúvida, só que é bem pontual mesmo. Tipo Não, assim, mas vai ser tranquilo. demorado. Então tá bom. Bom, vai sobrar tempo. Fica na fila aí. Vamos lá. Gabriel já foi. Paulo, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Quanto ao TP para o final do curso, você já chegou a Sim. decidir entre qual dos dois jogos? Olha, eu tô 99% inclinado para o Final Fantasy, tá? Eu já pensei nele, se ia ser muito complicado. Eu acho que não vai ser complicado. A minha ideia, eu posso até compartilhar com vocês, não tem problema nenhum, tá? Eu não fiz nada, não fiz código nenhum ainda, mas qual que é a minha ideia? Ignora que tá uma tela que não é reto isso aqui. A minha ideia é fazer um jogo que eu posso passar para vocês, tá? Você vai ter um boneco, que é tipo um triângulo. O triângulo é legal porque você sabe a direção que ele vai, tá? Esse triângulo ele vai poder se movimentar aqui. Ele vai ter um objetivo similar àquele Zelda tosco que eu fiz, tá? Então, um objetivo, por exemplo, de chegar aqui, ó. Então, aqui vai ter uma porta que é o objetivo dele. E ele se movimenta aqui, tá bom? Aí, ele vai estar sujeito a encontros aleatórios, igual era naqueles Final Fantasy antigos, né? Ao longo desse mapa. Então, você vai ficar rodando um dado aí e se der coroa, tem um encontro aleatório. Aí, o que vai acontecer nesse encontro aleatório? Essa tela some e vai ter uma nova tela que vai ser aberta, que vai mostrar para o usuário, que é aquela telinha clássica de jogo de Final Fantasy. O bonequinho aqui, né? O monstro aqui, tá? E aí um menuzinho tipo de ataque, tá? De ataque, fugir, defesa, sei lá, alguma coisa desse tipo que eu ainda não decidi o que vai ser. E aí você vai ter que implementar essa lógica. Claro que não precisa fazer muita animação. A gente pode. Isso que eu estou calibrar ainda, tá? Vai ser uma animação bem tosca, do tipo a tela tremer, ou então exibir o dano aqui, tem uma barrinha aqui, não sei. Eu vou ver o que é. Isso eu tenho que implementar para ver o tamanho do problema. Mas eu acho que não vai ser. Eu vou tentar fazer uma coisa que não seja muito problemática. Terminou essa batalha. Se você perder, aí game over. Se você ganhar, você tem que voltar para essa tela aonde você estava para continuar a se movimentar, ou então você pode fazer você venceu se você chegar até aqui essa porta. É o que eu estou pensando para o jogo Final Fantasy, tá? E eu acho que vai ser uma lógica diferente, é diferente de todos os jogos que eu já cobrei até agora. Tem algumas coisas em comum, mas eu tenho que colocar um pouco a mão na massa para ver se isso aqui vai ser muito problemático. Eu acho que não. Eu acho que vai ser tranquilo,
Tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Opa. Tem mais gente com mão levantada. O Paulo foi que estava falando, né? Não era ou é outro Paulo? Sim, era eu. Ah, beleza. Então, Cleiton. Depois eu passo para você de novo, Paulo. Professor, o Oi. Pedro, como Oi. que faz para retornar arrays e matrizes? Arrays Você. e matrizes. Como é que faz para retornar? Beleza. Olha, gente, vou adiantar. Isso é bem mais para frente no curso, ainda mais retornar a matriz. Mas já que você perguntou, eu te respondo, tá? Então, gente, olha, bem mais para frente no curso isso aqui. Pessoal que está começando a programar, está com dúvida de, né, aquelas dúvidas relacionadas à disciplina, ignora isso daqui. Vou assustar todo mundo, mas tudo bem, não tem problema não. Ó, o que é uma matriz, o que é um array? Você sabe o que é uma matriz e um array na linguagem C? Cleiton? É Cleiton mesmo, né? Sim. Isso. Você sabe? Na linguagem C eu não sei, mas tipo. Na linguagem C, deixa eu te explicar então. Opa. Na linguagem C. Olha que isso. Na linguagem C, vocês vão aprender, tá? Eu vou ensinar vocês que um vetor, uma matriz, nada mais é que uma variável. Vou chamar aqui a variável de vec, tá? Minha variável de vetor, vec. O que a gente armazena? Né? Se fosse um inteiro, eu estaria armazenando o quê? Eu armazeno lá um 4, um número 4, por exemplo, nesse endereço de memória aqui. Tem a memória, aqui eu tenho um endereço, né? Aqui eu tenho uns bits para eu armazenar coisas. Então seria 4. O que é um vetor? Como é que eu armazeno um vetor na memória? Um vetor nada mais é que um endereço de memória, tá? Então ele vai ser aqui um endereço, por exemplo, o endereço é 1, tá? O endereço é 1. Então, para você retornar um vetor, a sua função, um vetor de inteiros, como é que essa função retorna? Como é que, vamos lá, cria vec. Vamos chamar aqui a função cria vec, que ela vai criar um vetor aleatório, por exemplo, não precisa passar parâmetro nenhum, e aqui eu vou retornar um v, tá? O meu vetor. Qual que é o tipo de dado desse vec? Eu já falei com vocês, é um endereço de memória. E qual que é o tipo de dado que é um endereço de memória? É um int asterisco. Tá? Então, esse é o protótipo da função que retorna um vetor. Tá bom? É um int asterisco. E aqui você vai ter que criar o vetor. E se você vai criar o vetor aqui, de forma dinâmica, ele nem pode ser criado assim, ó, int v sem... Na verdade, aí são coisas diferentes, tá? Int v, vamos colocar aqui um vetor mais simples, né? Int v recebe, né? 1, 2, 3. Tá? Aí você quer retornar esse v aqui. Tá? Esse int asterisco já não é isso daqui. Esse tipo de vetor aqui é um que a gente chama de const int asterisco. Tá? Então, assim, não é algo ainda palatável para vocês que não estão, né? Imagino que vocês começaram a ver vetor agora. Vocês ainda não estão muito confortáveis com isso, tá? Então a ideia, a gente vai mexer com isso, vai brincar com essas coisas todas, mas vai ficar, e aí eu vou tranquilizar todo mundo que está assustado com isso daqui. Vai ficar fácil, vai ficar confortável para vocês só lá na penúltima aula do curso, quando a gente falar de alocação dinâmica de memória. Que aí eu vou poder criar nessa função um vetor dinamicamente, retornar esse vetor dinamicamente, né? E vocês vão estar muito confortáveis com vetores. Então, aí que vai ser, né? Que vocês vão ficar mais sossegados para entrar nesse mundo. Tá bom, Cleiton? Pode perguntar. Qual é a diferença entre a declaração com esse asterisco e a declaração com o colchete, que é o que é mais comum? Nenhuma. Tá? Na verdade é o seguinte, isso aqui, ó, int v, blá, 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 esse tipo, isso aqui é só mais conveniente, tá? É uma forma mais conveniente de declarar vetor.
esse tipo aqui, na verdade, isso vocês vão ver quando acontecer erro de compilação, os erros vão aparecer assim, o tipo da variável não é um const int asterisco, porque isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que const int asterisco v, tá? Recebe essa coisa, é a mesma coisa. Só qual que você acha que é mais bonito? Qual que é mais fácil de entender? Isso aqui, ó, muito mais fácil de você escrever isso aqui, mais lógico, um vetor. Isso aqui não, isso aqui é um endereço de memória constante para um endereço de memória que armazena inteiro. Então é muito mais complicado de entender, né? Isso aqui é uma forma muito mais lógica. E aí vocês vão ver o que é matriz. Matriz é a situação na notação de ponteiro, de asterisco, você também representa a matriz, tá? Do mesmo jeito. Mas é muito mais bagunçado representar uma matriz com os asteriscos. Uma matriz, por exemplo, é isso aqui, ó. Tem um asterisco a mais. Tá? E você não consegue fazer isso aqui, não. Aí tem que criar tudo na mão. Então é bem mais chatinho. Por isso que tem essa notação de colchete, que é uma maneira muito mais friendly, né? Amigável de você criar essas estruturas de array em C. E a gente vai começar trabalhando só com isso, viu, gente? Não precisa ficar com medo, não. Tá legal? Quem perguntou, não sei o nome. É Manoel. Manoel. Tá, beleza, sim, obrigada. Beleza? Nada. Tá tranquilo, Cleiton? Vamos lá. Lucas, pode falar. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Eu estou com a dúvida do seguinte. Se eu peço, por exemplo, o CPF para o usuário, esse CPF sendo no número inteiro, tem como eu pegar cada número desse CPF? Por exemplo, o CPF começa com 123, aí eu pego o número 1, o 2 e o 3, sem ser... Porque o que eu pensei foi criar um vetor, né, de CPF, mas aí o usuário teria que ficar digitando número por número. Sem ser isso, ele digita o número inteiro, esse número vai ser alocado no inteiro e eu percorro esse inteiro. Tem como eu fazer isso? Tem. Na verdade, tem várias maneiras de trabalhar com esse exercício do CPF, né? O desafio, né? Tem um desafio lá do CPF para vocês. A maneira mais simples e também a mais trabalhosa é quando o CPF é dado, né, como um valor inteiro. Então, você vai colocar aqui, são 11 dígitos, se não me engano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui, coloquei 9, mais 2 aqui. Tá? Então, trabalhando no CPF como se fosse um inteiro, como é que você pega cada dígito? Você vai lá, ó, int dígito 1. O que vai ser o dígito 1? Vai ser esse cara daqui. Como é que você pega esse cara daqui? Vai ser o seu CPF dividido por quem? Por esse cara todo aqui, não, são 11, um tanto de zero aqui, ó. Então, quando você divide, para facilitar, tá? Para a gente entender melhor, vamos supor que o CPF só fossem 3 dígitos, 1, 2, 3. Como é que eu pego 1? Vai ser o CPF dividido por 100. Tá? Dividido ele por 100. Então, quanto que dá essa conta daqui? Vai dar 1. Né? Então, o dígito 1 você pegou. Qual que é o dígito 2? Dígito 2. Opa. Int dígito 2. É simplesmente CPF dividido por 10? Não vai ser CPF dividido por 10, não. Você vai ter que excluir o 100 do CPF. Então, você vai vir aqui e falar assim, ó, CPF vai ser igual ao CPF vezes dígito, na verdade, assim, menos dígito 1, que é quantas centenas você tem, vezes 100. Então, isso aqui vai dar 100. Você tirou 100 do 123, vai sobrar só 23. E agora você pode dividir por 10. Aí você pega o 2. Então, essa é uma maneira tosca que você vai lá escrever isso aqui 11 vezes. Tá? Deus me livre. Mas O problema quem quiser brincar... Parece que é fácil, mas ficar fazendo isso aí dá um trabalho, uma preguiça. Não, é um né? saco, exatamente. É um saco esse negócio. De à toa que é desafio, não é obrigatório. Então, porque eu pensei assim, é muito mais fácil fazer um laço de repetição e chamar ele no laço de repetição, que o laço de repetição vai ficar fazendo isso quantas vezes eu quiser. Isso. Aí eu tenho que avisar para todo mundo da sala que
não ensinamos lá a repetição ainda, né? E nem arrays, nem nada. Então, esse exercício do CPF, se você sabe lá, se você sabe trabalhar com arrays, tem outras maneiras de fazer ele muito mais simples. Então, existem diversas formas de resolver o exercício do CPF, de pegar esses dígitos, tá? Por exemplo, se você sabe trabalhar com strings, fica muito mais fácil ainda. Então, você coloca o CPF inteiro numa string, então é isso, ó. Você vai chamar de char CPF, o seu CPF, né? O CPF está aqui. Aí você consegue acessar cada um dos dígitos. Esse aqui é o dígito. Esse aqui é o primeiro dígito, ó. Tá aqui, ó. CPF 0. Então, só te interromper rapidinho. Então, para eu conseguir Aham. acessar isso aí, tem que ser uma variável do tipo char, porque eu tava fazendo isso aí, pedindo, só que com a Não, é validade. char. Porque E eu aí tava você fazendo pode chamando int, converter, ó, olha entendeu? só. Int dígito 1 recebe a toy, que é uma funçãozinha, se não me engano, da stdlib, stdlib.h, tá? Pode ser também da ctype, eu não sei qual das duas, pode ser da ctype, eu nunca decoro essas coisas, tá? Então, é uma função que vai converter essa string aqui, 1, para um inteiro. Então, ela vem aqui e converte 1 para o inteiro 1. E aí você consegue pegar todo mundo. E aí você consegue, inclusive, aí se você quiser fazer a coisa mais bonita ainda, ó, int dígitos, são quantos dígitos? 11. Tá aqui, ó. E aí você faz um forzinho bonitinho, aqui agora, falando, ó, int dígito i recebe CPF, ATOI, CPF, I. Faz um laço com isso daqui, ó, sem int, né? E aí você consegue pegar todos os dígitos com um laço. De Nossa, novo, agora faz pessoal. todo sentido. Por causa que É, eu tava chamando int, entendeu? Em vez de ser o char. entendi. Por isso que não, quando eu tava chamando lá de repetição, não tava dando certo, tava tudo zerado. Não, pois é. Entendi. Esse é um desafio, viu, gente? Então, pessoal que não está entendendo nada disso aqui, não preocupa. Zero preocupa. Agora, fica animado que vocês vão conseguir fazer isso no final do curso, tá bom? Na metade do curso, 2/3 do curso, vocês conseguem fazer isso aí, tranquilo. Beleza? Obrigado, meu professor. Valeu, ajudou Nada. demais. As ordens. Gente, mas deixa eu passar pelo chat. Aí eu passo a palavra de novo. Quem que era? Era o Gabriel ou o Paulo? Eu sou horrível, viu, gente? Esqueço essas coisas rápido, tá? Então, tinha uma pessoa que estava com uma dúvida rápida, mas que era uma resposta longa, que no final da aula tivesse tempo. Adivinha sobre o que era a dúvida, professor? Era o quê? O maldito do array ser retornado pela função. Eu tô uma semana lutando com o Google para descobrir isso aí. Então, olha só. Se você quiser já se adiantar com isso, eu tenho um vídeo de YouTube. Nos meus vídeos de YouTube, se não me engano, de alocação dinâmica, tem um de passagem de parâmetro. Eu falo disso nas minhas aulas, tá? Nos vídeos. Então, tem um vídeo que explica isso aí de forma mais pausada. Se você quiser adiantar e estudar essas coisas de uma vez, dá uma fuçada lá. Se você não achar, me manda um e-mail que eu respondo. Ou então um chat aqui no Teams que eu respondo. Eu coloco o videozinho lá. Então não Que eu tá, faço tipo, no passo a site passo. também não, né? No Não, seu tá no site. site. Tá no site. É uma das videoaulas do site. Entendi. Tá? Eu não sei qual exatamente, se é de passagem de parâmetros, se é de variáveis indexadas mais para frente. É uma delas que eu falo explicitamente de como passar funções. Ah, não, eu falo de passar vetores como parâmetro. Não, eu falo de retornar também. Tem um que eu falo de retornar. Não, passar Manda eu um sei. e-mail. Né? Pois é de retornar. Me fala direito, me manda um e-mail se você não achar, que eu te passo. Que eu tenho vídeo falando disso, sim. Eu lembro porque era uma função que. Ah, não, se bem que eu acho que é de alocação dinâmica, lá no final. Tá? Eu dou Então, meus meus vídeos de pulos, professor, alocação eu dinâmica. descubro. Qualquer coisa, me manda uma mensagem que eu te respondo, tá bom? A gente É pode te ajudar. nóis. Isso aí, Então, valeu. tranquilo. Deixa eu ver se tem um chat aqui. Professor, andar, então, argumento, função conta maluca, declarar outra variável embaixo, dizer que é x, é a mesma coisa, né? Ô, Thales, se tiver alguma dúvida ainda, você me fala, tá? Isso aqui é aquela história das variáveis, né? Com o mesmo nome. Não tem problema nenhum, desde que não tenha interseção do escopo. Então, você pode ter um programa declarando variáveis de mesmo nome em funções separadas, tá? Pode até ser na mesma função, se tiver dentro de laços
ou de blocos separados. Mas aí, de novo, não é uma boa prática, não, vai gerar muita confusão. Esse aqui é o seu programa. Tcharam, Eureka. Na prática 1, a gente tinha que copiar o programa lá e arrumar. O meu estava dando erro por causa das aspas do programa que você tinha que copiar. Parecia que as aspas esquisitas. Isso. Pois é. Então, muito cuidado, viu, Laura? Com copiar e colar de PDF. Eu já tive um problema sério, assim, me custou uns 20 minutos, porque o aluno, ele pegou um código de um PDF, código C de um PDF, marcou, copiou e colou num editor. Na hora que ele copiou, foi um caractere invisível, esquisito, desses que você não consegue visualizar no editor, mas que estava lá no meio de uma variável, estava lá depois de uma variável, uma coisa assim. E toda hora o compilador não passava, reclamava, essa variável não existe, aqui não existe, aqui. E a gente olhava, o negócio não ia. Só resolveu quando eu falei assim, não, isso aqui deve ter problema de PDF. Então, vamos ver esses caracteres aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos eliminar. E aí a gente passou para os caracteres, limpou e o negócio foi embora. Então, toma muito cuidado com essas coisas. Tá bom? Boa dica, viu, Laura? Eu também tive esse problema, taranã, underline, ok. Ó, a bateria 59, todo mundo pergunta, essa 59% é porque tem um modo de economia de energia. Eu não sei se é verdade, tá? Eu acredito nas coisas que me falam, principalmente desses sistemas. Então, o Windows fala que tem um modo de economia de energia que não deixa a bateria chegar no 100%, e aí prolonga a vida útil da bateria do seu computador. Eu acredito que pode ser verdade, que desde que eu tenho esse computador eu uso esse modo, eu tenho esse computador há 8 anos e a bateria dele ainda dura umas 2 horas, 2 horas e meia, tá? Ele na bateria, aí eu carrego 100%, deixo ele só na bateria, dura umas 2 horas, 2 horas e meia. Isso para um computador de 8 anos e meio que a bateria nunca foi trocada, eu acho que faz sentido, tá? Beleza, aqui também não. Beleza. O 0% de bateria tinha lá. Aí era porque o Windows, nesse meu computador aqui, deu pau e parou de recarregar a bateria. Era assim, aí você tem que ir lá no registro, trocar um negócio, era uma confusão, era um saco esse negócio. E aí depois funcionou. Beleza. Joia. Então acho que estamos resolvidos, né? Sem mais dúvidas, pessoal? Acho que ninguém está aqui falando mais nada, ninguém para falar. Então estamos resolvidos. Pessoal, então vou parar a gravação aqui. Qualquer dúvida que você